Nós temos mais uma palavra para essa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4, 29. Eu não sei o que é que está escrito aí na sua, mas eu vou ler em outra versão. Um artigo do Health Benefits of Strong Relationships, ou os benefícios de relacionamentos fortes para a saúde, foi publicado em dezembro de 2010 e afirma que as pessoas que têm relacionamentos satisfatórios são mais felizes, possuem menos doenças, lidam melhor com o estresse e com as preocupações e vivem mais. Então, a gente reconhece que é muito importante termos relacionamentos saudáveis. Não é isso? E é por isso que estamos aqui, não é? E muitos autores da psicologia atual, e até mesmo pregadores da palavra de Deus, continuam afirmando sobre a importância do nosso esforço. Como a gente precisa trabalhar duro para ter um relacionamento harmonioso com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com a nossa família. Mas o que os estudos têm mostrado recentemente é que a chave para manter um relacionamento feliz não está simplesmente nesse esforço duro. Está, na verdade, em viver um relacionamento que seja cheio, cercado, colorido de hábitos pequenos que nos fazem felizes. E os hábitos, eles não são um esforço. Eles podem até começar como um esforço. Você intencionalmente se dispõe a mudar um outro hábito negativo. Estão comigo? E adquire com, talvez, alguns dizem, 21 dias você adquire um novo hábito. 90 dias você reprograma o seu cérebro, eu não sei. Mas, se você começa com esforço, depois o hábito ele acontece naturalmente. E são pequenos hábitos felizes que fazem o segredo de casais super felizes. Então, que tal nós aprendermos alguns hábitos de casais super felizes? Amém? E a gente vai perceber que a gente realmente não tropeça nas montanhas. Tem gente que fala para mim: Ana, queria tanto ser doce como você é pura doçura. Às vezes, naturalmente, a gente tem um jeito de falar doce, mas pergunte ao Gustavo se a minha doçura às vezes não vira amargo. A gente tem que prestar atenção nas palavras. Outros conseguem até falar manso, mas só depois de uma briga que já trouxe aquele desgaste, depois que discutiram, que se desrespeitaram com palavras e tal, depois está todo mundo assim meio murcho, aí fala, né? Fala manso. Não, as pesquisas mostram que nós precisamos construir um saldo de palavras de amor. É como se a gente tivesse um reservatório de sentimentos positivos que a gente constrói quando está tudo bem. Não é só depois de um argumento, de uma briga, que a gente tem que falar manso. A gente tem que ter o hábito de falar docilmente, respeitosamente, carinhosamente uns com os outros. Se no dia bom a gente está se tratando com palavras que são um presente, quando o estresse provocar uma irritabilidade, a gente já vai ter o quê? Um saldo positivo aqui dentro, para saber lidar com o outro melhor, para saber olhar para o outro e já ter aquele coração seguro no amor do outro por mim. Entender que aquele momento não precisa se tornar uma guerra. Nós não somos aqueles que duelam, nós somos aqueles que fazem duetos. Então, vamos olhar para exemplos aqui e dicas de alguns casais felizes. Dicas da Debbie e do Larry. Quando chegamos ou saímos de casa, procuramos o outro para dizer: oi, cheguei. Ou então, tchau, já estou indo. Tenho certeza que tem gente aqui que está acostumada a entrar e sair, não fez diferença nenhuma. Um pequeno hábito de dizer hello, I'm home, ou bye bye honey,
Geralmente nos damos um beijinho de chegada ou de saída. Dizemos obrigado, dizemos por favor. Agradecemos por atitudes de bondade e gentileza um do outro. Ele me agradece toda vez que eu preparo uma refeição. E eu o agradeço por me ajudar a lavar as louças. O Larry sempre coloca uma toalha limpa no box do chuveiro perto de mim. Mesmo nos hotéis ele faz isso. E eu, periodicamente, organizo as gavetas de meias e de cuecas dele. Eu sempre coloco um jogo americano e um guardanapo para ele, mesmo se ele foi sozinho preparar um sanduíche para lanchar. Eu gosto dessa dica tão simples, porque as palavras são um presente. Mas não adianta a gente dizer eu te amo, se as nossas ações não expressam isso. Uma frase que eu gosto muito diz: o amor é o que o amor faz. Então você também, criando hábitos de gentileza, de demonstrar o seu amor nas pequenas coisas no seu dia a dia, dentro do lar, vai fazer com que o seu relacionamento seja mais feliz. Dicas da Dona Estela e do seu Roberto, pais do Gustavo, meus sogros. Não discordar das opiniões do seu cônjuge na frente dos outros. Deixar para expressar o que não concordou quando estiverem a sós. Uau! Não comentar com as amigas ou os amigos os defeitos do seu cônjuge. Não falar mal ou desrespeitosamente sobre o seu cônjuge para os seus pais, para os seus parentes e muito menos para os seus filhos. Ressaltar somente as coisas boas. E sobre essas qualidades, falar bastante. Dá uma olhadinha para o seu cônjuge. Lembre-se, encontre as coisas boas sobre ele, sobre ela, que você pode falar. É interessante que até mesmo mulheres que têm que criar seus filhos sozinhas, porque o seu marido ou morreu, ou divorciou, não tem um pai ali presente para criar os filhos, é tão interessante que a memória daquele pai, se ela é trazida de uma forma positiva, ela reflete no final, na vida adulta daqueles filhos, da mesma forma que um pai presente. É a mãe que honra a memória daquele homem, mesmo que ele tenha sido um péssimo marido para você, ele tem que ser um bom pai para os seus filhos. Então a palavra, como você fala desse homem, menino, se seu pai estivesse aqui, você ia saber que mentira não é tolerada na nossa família. Olha, você encontra alguma coisa boa para falar desse homem, mas fale o que é bom diante dos filhos dele. Quem está comigo aqui? E olha, tem mais uma dica aqui bem legal, da Monique e do Nando, são meus amigos há muito tempo. Todas as vezes que o Nando chega em casa, eu e os meninos fazemos festa. Mesmo que ele chegue 10 vezes por dia, parece que ele acabou de chegar de uma viagem. Ele é sempre recebido com um sorriso, com um abraço e um grande beijo, logo ao entrar em casa. Vou contar aqui lá da nossa casa. Às vezes o Isaac e o Benjamin estão distraídos, ou lendo um livro, porque só no final de semana que eles podem jogar os joguinhos eletrônicos. Se é no fim de semana, então, aí que eles se distraem mesmo ali naquele iPad, naquele joguinho eletrônico. Se o pai chega, principalmente o pai, ou até outras pessoas, eles já sabem, pode estar no meio do jogo. Se perder o jogo, mãe, mas eu vou perder a fase, que não sei o quê. Quem que é mais importante? Papai. Quem são mais importantes, os joguinhos ou as pessoas? As pessoas, eles param tudo para correr, para receber o pai. E ele faz o mesmo por mim. Vai lá abraçar sua mãe, meu filho. Então nós temos que, em pequenos hábitos do dia a dia, demonstrar esse amor. E o ambiente do lar, ele vai sendo edificado e construído. A Monique diz, nós aprendemos a falar sempre com carinho e respeito um com o outro. Procuramos a maneira certa de falar, sem dar a impressão de que estamos mandando. A gente não tem esse problema lá em casa, né, amor? Imagina. A entonação da voz é muito importante.
Dicas de um outro casal de amigos que eu curto demais, a Ila e o Emerson. De manhã ele acorda primeiro e faz o café, só porque sabe que eu gosto de dormir mais um pouquinho. À noite eu termino tudo em casa, porque o cansaço chega primeiro para ele. Fazemos tudo para agradar o outro e suprir o outro no que ele precisa. Olha quem quer saber as dicas da Aurora e do Ademar. Uma das coisas que descobrimos ser fundamental para um casamento feliz é a gentileza. Por isso desenvolvemos hábitos gentis. Por exemplo, o Ademar sabe que eu gosto de tomar um café preto até mesmo antes de levantar da cama. Muitas vezes ele leva um pretinho para mim antes de eu me levantar, e essa atitude dele já faz com que eu me levante feliz. Eu sei que ele gosta de ter um pão quentinho junto com as refeições. Procuro sempre deixar o pãozinho pronto. São coisas muito simples, mas que dizem: eu me importo com você. Dica da Helena e do João: se a gente pede as pequenas gentilezas um com o outro, a gente começa a mandar, dar ordens, ao invés de pedir por favor e reconhecer o que o outro fez com um muito obrigado. Não temos hábitos grosseiros com os de fora. Então por que arrotar ou soltar um pum de propósito na frente do outro dentro de casa? Usamos a melhor louça para as nossas refeições. As melhores toalhas e roupas de cama são para nós. Não temos uma louça ou um enxoval mais especial para as visitas. Não, não. Vi e Kedney dando dicas também. Quando um sai de casa antes do outro acordar, sempre deixa um recadinho escrito de batom no espelho ou em um papel. Também mandamos mensagens sem motivo no WhatsApp, só para dizer: eu te amo. Uma coisa que o deixa muito feliz, eu sempre faço em datas especiais, é ir ao local de trabalho dele para decorar o seu armário, a sua mesa, com corações e bombons. Ele fica muito feliz. Depois que fiz algumas vezes, ele também já foi no meu trabalho, enfeitou meu alojamento até com flores. Uau! Dica 2. Casais felizes dão o lugar de honra para o cônjuge na sua cabeça e em seus planos. Efésios 5:33, você pode anotar aí e ler na sua Bíblia. Fala sobre a mulher honrar esse marido como se ela estivesse honrando ao Senhor. E fala sobre o marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Diz assim que quando o marido faz bem à esposa, ele está fazendo bem para ele mesmo. Não é assim? Ninguém faz mal para o seu próprio corpo. Quando as nossas vidas estão tão ocupadas e a gente tem tantas tarefas, a gente já acorda de manhã às vezes preocupado, a gente acorda com aquela lista de coisas a cumprir e a gente às vezes volta para casa e vai deitar com aquele sentimento: não consegui fazer tudo que eu precisava hoje. Então esse peso atrapalha dentro do relacionamento, porque ao invés da gente acordar e já pensar: em primeiro lugar eu vou agradar ao Senhor, em primeiro lugar eu vou agradar o meu marido, em primeiro lugar eu quero agradar a minha esposa, a gente já começa a pensar em tantas outras responsabilidades. Até mesmo os filhos, que a gente tem a responsabilidade sim de cuidar, podem atrapalhar um relacionamento, quando na verdade o melhor presente que um casal pode dar para os filhos é investir no seu casamento. A segurança do casal vai fazer com que os filhos cresçam seguros. Outro dia, eu acho que de tanto o Isaac conviver com coleguinhas de pais divorciados e conhecer o drama, ele estava falando de um coleguinha que estava chegando nos 12 anos, agora ele ia poder escolher se ele ia morar com o pai, se ele ia morar com a mãe. Eu e o Gustavo tivemos um argumento na frente dos meninos e depois eu fui perceber o mal que aquilo causou para eles. Porque o Isaac sentou perto de mim, a gente estava comendo junto sozinho, e ele falou: mamãe, eu estou preocupado. Com o quê? Estou preocupado que alguma coisa pior aconteça. Que coisa pior, filho? Que você e o papai se separem.
Falei, meu filho, isso não passa aqui em casa, isso não passa na nossa cabeça. E fui conversar com ele. Olha só, ainda bem que ele se expôs, ainda bem que ele colocou para fora. E nem foi nada demais, a gente até resolveu o conflito. Mas o mundo hoje, gente, está usando o casamento de uma forma tão descartável, que talvez, sem você perceber, você esteja gerando tanta insegurança no coração dos seus filhos. Quando eles veem um casal apaixonado, um casal comprometido, o casal em paz, um casal feliz, eu tenho certeza que eles vão se beneficiar. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Mas se a gente não colocar o cônjuge como prioridade, diga prioridade, nesse lugar mais alto, nesse lugar de honra das nossas intenções, dos nossos planejamentos para cada dia, para cada semana, para cada mês, para cada ano, se a gente não colocar isso em prática, um monte de outras responsabilidades vão ocupar esse lugar. É muito interessante que quando a gente está namorando, a gente quer conhecer o outro. Ele se torna prioridade. A primeira pessoa que você pensa em contar uma notícia. A primeira pessoa que você pensa em contar um problema, compartilhar uma dificuldade. E vocês conversam, a gente conversa. Eu lembro que o Gustavo saía lá de casa, quando a gente namorava, ia até na casa dele com a gente se falando no celular. E quando ele entrava, abria o portão, eu ouvia o portão abrindo lá na casa dos pais dele. E a gente conversava. E depois de casado, quanto tempo vocês passam conversando? Quanto tempo vocês passam compartilhando sonhos, projetos? Às vezes o interesse se perdeu. E algo muito interessante que os estudos mostram, que os casais felizes, eles têm algo como um mapa do amor. Eles têm um mapa do amor. O mapa, ele não tem assim marcado, aqui é uma montanha, aqui é um rio, aqui é um vale, aqui é uma área deserta, aqui é uma cidade. Os pontos estão todos demarcados e o mapa ajuda a gente na estrada a saber por onde ir. O mapa do amor é você conversar com o seu cônjuge e saber tudo a respeito dele. Olha, essa música marcou a juventude dele, ele gosta dessa música. Esse dia foi o dia que o pai dele faleceu, é um dia triste para ele. A comida que ele mais gosta é essa. Olha, ele não gosta de passar por aqui, ele não gosta disso. Quando a gente se interessa pelo outro e a gente se apaixona de novo, porque o tempo passa e as pessoas mudam, os gostos mudam, o paladar muda, os interesses mudam, a gente tem que continuar pesquisando o nosso cônjuge e construindo esse mapa do amor. Faça perguntas, pergunte sobre os assuntos da vida do seu cônjuge. Nada de chegar em casa calado, calada, sem compartilhar como está lá no trabalho, como está lá na empresa, como está na igreja, no seu ministério. Nós temos que dividir informações um para o outro. Senão, sabe o que acontece? Vidas separadas. Vamos à dica da Andréia e do Ricardo. Pratique o V0. Sabe o que é o V0? Faça assim para o seu cônjuge, ó, V0. Quando estiver lá em casa e de repente um está lá falando com o outro e o outro está lá prestando atenção em outras coisas, ó, só faz assim, ó, linguagem de sinais, olho no olho, eu vou prestar atenção em você. É como no conceito da física, velocidade zero. Pare tudo mais e concentrem um no outro. Mantenha o foco total no outro quando estiverem juntos. E a Andréia disse, se eu estou com meu cônjuge, estou com ele 100%. Se eu estou com os meus filhos, estou com eles 100%. Dica da Helena e do João, cultivamos o dia do amor. Se a gente não consegue sair sozinhos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, a gente separa um tempo só nosso para assistir um filme em casa, comer pipoca, bater um papo legal. Buscamos saber o que é importante para o outro. Se alguma atitude minha irrita o João, por que eu vou continuar agindo assim? Se jogar cueca no chão me irrita, por que ele vai continuar fazendo isso? Se no namoro a gente procurava se dedicar para conhecer o outro,
depois de casado, será que a gente deveria parar? Eu também procuro saber o que é importante para o João e honro isso. Dica da Iane e do Fred. Ele andava super estressado. E eu pensei em algo que ele gostasse de fazer e que poderia ajudar nesse momento. E me lembrei que ele gostava de futebol. Fui até alguns amigos que jogavam pelada toda segunda-feira e eles adoraram ganhar um reforço para o time. Eu comprei a chuteira, o meião, o uniforme completo e toda segunda eu mandava o meu marido para a quadra. Ele chegava em casa super tarde, mas chegava aliviado, cansado e feliz. Logo, eu também estava feliz. Ele adorava falar que lá em casa quem arrumou o futebol e os amigos fui eu. Depois que a nossa filha nasceu, tudo ficou um pouco mais difícil. Naturalmente, temos percebido o quanto mudamos nos últimos tempos. Então, marcamos um encontro. Um encontro mesmo, para a gente sentar, conversar e se conhecer de novo. Porque eu não sou mais a Iana com quem ele se casou há 7 anos e nem ele é o mesmo Fred. Mudamos muito, amadurecemos um bocado. Sem falar que nos últimos meses trabalhamos tanto que não tivemos tempo nem de conversar. Então, combinamos de sair. Nos arrumamos separadamente, nos encontramos em algum lugar. A Catarina dorme com a vovó e nós temos tempo para nos descobrir, saber o que o outro pensa e o que o outro gosta ou não gosta. E a ideia é sempre dormir fora de casa depois. Dica 3, anote aí. Casais felizes dizem sim, aproximam-se e conectam-se. Você pode anotar Eclesiastes 4:9, tem até música. É melhor serem 2 do que 1. É melhor serem 2 do que 1. Diga para o seu cônjuge. É melhor serem 2 do que 1. É sempre melhor. Só há relacionamento quando existe troca. Quando existe um compartilhar, quando um influencia o outro. Se é tudo do meu jeito, ou se eu faço tudo sozinho, não está acontecendo o relacionamento. Nós temos que entrar, nós temos que nos doar ao outro, nós temos que receber e absorver também do outro. No começo parece ser algo fácil, né? Nos abrimos, nos encantamos com o outro, mas à medida que o tempo passa, as diferenças, ao invés de nos atraírem, podem nos afastar. É o marido que gosta, sim, do jogo de futebol, mas a esposa gostaria de usar o dia de folga passeando de mãos dadas no shopping. Ela queria visitar os pais todo sábado, mas ele prefere tirar uma sonequinha no sábado à tarde. Ele parece chegar do trabalho e só querer assistir a TV. E ela, como uma formiguinha, só pensa em limpar a casa e não se assenta para ver o filme do lado dele. Então, gente, sem perceber, a distância vai se construindo. E chega às vezes ao ponto do casal parecer colegas de quarto, que dividem o mesmo teto, mas não dividem a mesma vida. Um vive uma vida para lá, o outro vive outra vida para cá. Se nós evitarmos essa distância, nós vamos nos manter conectados e não isolados um do outro. Casais felizes são intencionais em desenvolver hábitos juntos, atividades que os unem, mesmo que cada vez um esteja cedendo para estar perto do outro. Quando ela te chamar para ajudar ou dividir uma tarefa doméstica, você vai dizer sim, aproxime-se e conecte-se. Lembre-se que não é a tarefa em si que importa, mas estar juntos. Quando ele te chamar para sentar e assistir ao filme juntos, você vai dizer sim, aproxime-se e conecte-se. Não é o filme que é tão importante, mas estar juntos. Quando ela tiver uma apresentação na igreja, quando ele tiver um projeto que ele vai apresentar na empresa e te chamar para participar, para assistir, você vai dizer sim, aproxime-se e
conecte-se. Vamos às dicas. Dica da Soraya e do Sérgio. Desde criança, o meu esposo gosta de cavalos. Ele sempre teve quadros com cavalos na parede do consultório e de casa. Um dia ele comprou um cavalo e o mantinha em um aras na cidade. Após algum tempo eu comecei a sugerir que comprássemos um sítio próximo a BH, onde ele pudesse curtir melhor o cavalo e quem sabe até desenvolver uma tropa. Ele estava hesitante para fazer esse investimento, mas o Senhor preparou todas as coisas e compramos o sítio. Faz 5 anos que eu quase não tenho vida social nos finais de semana. Mas quando penso em deixá-lo ir sozinho, eu volto atrás. Ele é minha prioridade. E não me arrependo. Ali também podemos receber amigos e curtir juntos. Dica da Gislene e do Marcelo. Meu marido gosta de pedalar. Ele trabalha muito no fim de semana e sai com uma turma de ciclistas em trilhas. A cada semana ele pedala cerca de 200 quilômetros. Nesse fim de ano, ele me deu de presente uma bicicleta elétrica. Fez um uniforme igual ao dele para mim e já começamos a pedalar juntos. Assim, para eu não perder, vou usar a bicicleta elétrica para acompanhá-lo e já estamos nos preparando para pedalar 40 quilômetros juntos. Dicas da Carolina e do Roberto, nossos cunhados. Lemos o mesmo livro e discutimos juntos. Cozinhamos juntos. Saímos para fazer caminhadas de mãos dadas sem os filhos, juntos. Assim a gente faz exercício físico e conversa ao mesmo tempo. Dicas da Dev e do Larry. Trabalhamos juntos no jardim, na tarefa de casa, limpamos e organizamos os armários da garagem, desenvolvemos reformas e melhoras na casa, juntos. Sentamos pertinho um do outro no sofá e assistimos um programa de TV, juntos. Gente, está muito bom, o tempo está passando rápido, mas eu quero passar para vocês isso aqui. Dica da Ana e do Gustavo. Quando um vê o outro começando a arrumar a cama, logo pegamos os lençóis do outro lado e fazemos isso juntos. A gente até canta. É melhor serem 2 do que 1. E as tarefas de casa ficam mais leves por causa da companhia um do outro. Anote aí a 4ª dica de casais felizes. Casais felizes priorizam a intimidade sexual. Anote Provérbios 5, de 15 a 20. Você vai ler ali os conselhos da sabedoria para que o homem beba da água da sua própria cisterna. Chama a esposa de gazela, corça amorosa e graciosa. Fala de um relacionamento alegre, de um relacionamento prazeroso. Mas a vida sexual entra em crise por causa das preocupações, das tensões, das muitas responsabilidades. E essa vida íntima do casal pode ser a cola do casamento, sabia? Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que não estamos totalmente concordando um com o outro, quando entendemos o poder do ato sexual, nós nos unimos nessa intimidade e nós vencemos. Se você não colocar tempo proposital para curtir o seu cônjuge e desfrutar da vida íntima, pode ser que você vai ter tempo para quase tudo e o sexo seja negligenciado por ficar sempre para depois. Conversem sobre o que um gosta, o que o outro gosta, o que não gosta naquele momento e divirtam-se. Leiam livros, até mesmo livros cristãos existem hoje sobre esse assunto. E outra vez, seja intencional em separar tempo para isso. Dica da doutora Ilma Cunha e do Celso. Não leve o celular para a cama. Mais dica da Deb e do Larry. Nos mantemos bonitos e atraentes um para o outro,
mesmo quando estamos sozinhos em casa, e não seremos vistos por outras pessoas. Já viu aquela mulher que a visita chega e, ai, deixa eu me arrumar. Não, levante-se de manhã e arrume-se. Arrume-se para você, arrume-se para o seu cônjuge. Nada, né, de camisa de campanha eleitoral dentro de casa, calcinha rasgada, cueca furada, camisola desbotada. Invista no mais bonito para aquilo que só o seu cônjuge vê. E ande sempre arrumado. Não tem mais isso, sabe, gente? Roupa de ficar em casa. Quem sabe do que eu estou falando? Roupa de ficar em casa. Tudo bem que a roupa do dia da faxina você não vai colocar, né, uma seda. Mas olha, que seja sempre atraente para o seu cônjuge. Quando passamos perto um do outro pela casa, nos tocamos mutuamente. Toca aí no seu cônjuge. Deixa ele sentir o calor da sua mão. Toca no ombro, passa a mão nas costas, faz um carinho no cabelo. No carro, põe a mão na coxa dele. Damos um beijinho. Apertamos a mão um do outro na mesa. Eu toco o Larry com os meus pés embaixo da mesa. E nós temos um sinal silencioso secreto. Significa, ao longo do dia, onde quer que a gente esteja, deu aquela vontade, eu sinalizo. Se eu pudesse, faria aquilo agora. Dica da dona Estela e do seu Roberto. Meu sogro e minha sogra, gente, 50 anos de casados. Mantenha viva a chama do amor, mesmo na velhice. Esses dias Gustavo chegou lá em casa. Ana, você não sabe o que eu encontrei na gaveta do papai. A gente ficou muito feliz, porque a gente quer chegar aos 50, aos 60, mantendo acesa a chama do amor. Olha aqui, dica da Elisete e do Silas. Olha só. Quero dar uma dica para os casais que têm mais de 25 anos de casados, pois temos observado um alto índice de divórcio nessa fase do casamento. Isso pode ser evitado com o casal indo a um endocrinologista pedindo um exame hormonal. Nessa fase, a maioria dos casais estão na faixa dos 50 e 60 anos e como os hormônios baixam. Vai ser preciso no homem o aumento da testosterona e na mulher do estrogênio e da progesterona. Nessa fase é vital também uma alimentação saudável, exercícios físicos juntos se puderem. O sexo começa no cérebro, por isso vamos manter nossa mente jovial e entender que Deus criou para o nosso prazer. Mais uma dica da Ruane e do Lester, são Love Coach, Ministério Love Coach que a gente gosta tanto. Marque no calendário quando fizerem amor. E vigiem para que não passe muito tempo sem essa intimidade. Sabia que geralmente o homem produz o sêmen e precisa liberá-lo de 3 em 3 dias? Por causa da correria do dia a dia. Que tal colocar na agenda que naquele dia específico vocês vão dedicar mais tempo para se curtirem? Gente, a vida é tão corrida, a vida é tão apressada, que muitas vezes, e na maioria das vezes no casamento, só dá uma rapidinha. Então você tem que ser intencional. A rapidinha é muito importante, é como se fosse um beijinho, né? Um selinho, olha, eu sou seu, você é meu, te amo. Mas é preciso colocar na agenda, intencionalmente, um tempo maior para se curtirem. Estão gostando das dicas? Nosso tempo está avançado. Como é que é aqui, pastor? Tem vizinho chato que denuncia a igreja depois das 10? Ai. Pastor autorizou, vou dar a última dica aqui, hein? A quinta dica: casais felizes oram juntos. Casais felizes oram juntos. Filipenses 4, 6 e 7. Aqui fala sobre nós apresentarmos a Deus as nossas orações e súplicas
com ações de graças, já agradecendo. E o Deus da paz, a paz de Deus, que vai além do entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Pessoal, um estudo com centenas de casais em crise mostrou uma grande diferença na superação das dificuldades entre os casais que oram juntos e os que não tinham esse hábito. Será que é possível um casal continuar irado, chateado um com o outro, depois de orarem juntos e de coração confessarem ao Senhor os seus pecados um contra o outro e confessarem, clamarem pelas suas dificuldades? Não! O perdão vai fluir, a graça vai fluir, o Espírito Santo vai tocar o coração de ambos, se pararem para orar juntos. Todo o peso das preocupações vai ser entregue, vai ser lançado sobre ele, toda a ansiedade do casal. Existe uma arma mais eficaz contra o inimigo do casamento e da família? Que cada casal cristão posicione-se como guerreiros de oração, na defesa do seu bem mais precioso, não ignorando a batalha espiritual que é travada contra a sua união, contra os seus filhos, contra tudo o que é seu. Dica da Vivi do Simão. Já reparou? Satanás é especialista em roubar a alegria das famílias, então precisamos estar sempre atentos e detectarmos a sua ação. Quando temos aquela viagem dos sonhos, programada como família, dias antes ou até na hora de sair, sempre acontece alguma coisa para tirar a nossa paz, não é? Para nos fazer ficar chateados um com o outro. E quando acontece algo assim, nós paramos e oramos juntos. Dica da Estela e do Roberto: não negligenciem o culto doméstico. Na hora de dormir, nós lemos a Bíblia juntos. Oramos pelos nossos filhos e pelos seus cônjuges, pelos nossos netos, pelos outros motivos de oração. Fazemos isso há 50 anos e tem sido maravilhoso. Dica da Deb e do Larry: oramos sempre juntos antes de dormir. E enquanto oramos, fazemos carinho e ministramos um na vida do outro. E muitas vezes, depois de um tempo de oração, nos sentimos tão unidos no Espírito que naturalmente passamos a intimidade do corpo. Dica da Ana e do Gustavo: quando precisamos nos retratar um com o outro, sempre fazemos isso e depois oramos. Não basta pedir perdão um ao outro, mas precisamos fechar essa brecha por onde o inimigo entrou e onde ele quis provocar os estragos. Discernimos também qualquer mudança da atmosfera de amor e paz dentro do nosso lar, entre os nossos filhos. E se pecamos, se eles pecaram, se demos lugar ao diabo, logo nos arrependemos e expulsamos o inimigo do nosso lar, expulsamos o inimigo do nosso carro e oramos juntos. Também temos o hábito de orar juntos, especialmente em momentos de decisão. Fazemos propósitos juntos, como um jejum de 40 dias, que o Gustavo fez integral só com água, e eu fiz o jejum de Daniel. E esse jejum nos trouxe respostas que mudaram a nossa vida completamente, inclusive nos mudamos até de país. Algumas das memórias mais queridas para mim estão nos momentos em que nós nos prostramos para orar e adorar juntos na nossa casa. Então vamos relembrar as 5 dicas. A primeira dica: casais felizes cultivam as expressões de admiração e afeto. Olhe de novo nos olhos do seu cônjuge e diga uma palavra que seja um presente para ele. E expresse esse amor em atitudes. Dão o lugar de honra para o seu cônjuge na sua cabeça e em seus planos. Diga novamente de algo como: querido, você é o mais importante para mim. Sim, aproximam-se, conectam-se. Então diga aí para o seu cônjuge: casais felizes dizem sim.
bem juntinho aqui. É melhor serem dois do que um. E a quarta dica: casais felizes priorizam a intimidade sexual. Sussurra aí no ouvido dele, sussurra no ouvido dela, fala: meu bem, é hoje. Quero te surpreender hoje, fazer aquilo que te agrada, porque bendito, puro, bem-aventurado, seja considerado no mais alto conceito diante de todos, o leito sem mácula. E o quinto: casais felizes oram juntos. Vamos ficar de pé e orar junto com o nosso cônjuge agora. E a pastora Zenete vai encerrar essa noite de abertura desse congresso Família DT. E nós vamos orar juntos.